dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início essa semana de aula? Vamos começar hoje dando continuidade ao nosso livro de atividades. Hoje a gente vai relembrar sobre proporcionalidade, tá? A gente vai ver o que são grandezas diretamente, inversamente proporcionais, regra de 3 e grandezas não proporcionais. Vamos começar? As grandezas diretamente proporcionais estão relacionadas de maneira especial. Quando uma delas varia, a outra varia na mesma razão. Nesse caso, quando uma delas dobra, a outra também vai dobrar. Quando uma triplica, a outra também vai triplicar, tá? Então, quando isso acontece, essas grandezas são chamadas diretamente proporcionais. Uma depende da outra, são diretamente, tá? Grandezas inversamente proporcionais. As inversamente proporcionais é o inverso. Por exemplo, quando uma dobra, a outra a gente divide pela metade. É o inverso, tá? Elas variam sempre na razão inversa, tá? Então, tudo que acontece com uma, a outra vai ser o inverso. Se eu dobro uma, eu divido a outra ao meio. Se eu triplico uma, eu divido a outra por 3. E assim por diante. A gente usa muito para resolver esses tipos de grandezas a regra de 3, tá? Que ele é um processo prático para resolver esses problemas. Quando a gente envolve os 4 valores dos quais a gente conhece só 3. Então a gente tem que descobrir um. A gente tem 3 passos que a gente tem que utilizar para conseguir resolver uma regra de 3. Construir uma tabela agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes correspondentes, tá? Depois, a gente identifica as grandezas se elas são diretamente ou inversamente proporcionais e depois a gente monta a proporção para resolver a equação, tá? Temos também as grandezas não proporcionais. As grandezas não proporcionais é um exemplo para vocês entenderem melhor, tá? É a relação do peso e da altura, ou seja, um não depende do outro. É evidente que uma grandeza ela não depende da outra, pois existem milhares de pessoas com determinada altura e pesos diferentes, tá? Então, não proporcionais é quando uma não depende da outra, tá? Diretamente proporcionais, tudo que acontece com uma, com certeza vai acontecer com a outra. Inversamente, o que acontece com um, o inverso da outra. E não proporcionais, uma não depende da outra.